Uma boa noite a todos, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, público que está presente aqui, o pessoal que nos assiste pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 7ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano 2020. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do Salmo 47 da Bíblia Sagrada. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo de nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio. Solicitar novamente ao senhor para que faça a leitura da ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2020. Ata da 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano 2020. Aos 15 dias do mês de abril de 2020, horário regimental na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores. Em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de Provérbios, capítulo 12, versículos 1 a 10 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 5ª sessão ordinária realizada no dia 2 de abril de 2020. Após lida, a mesa foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicações 24 e 25 de 2020, datado de 15 de abril de 2020, autoria do vereador Nilton Cardoso, que vem solicitar ao senhor prefeito que faça um projeto para regulamentar a criação de loteamento com condomínio fechado em nosso município, e para que faça um projeto de lei que, quando for autorizado a criação do loteamento em área rural, se exija que os proprietários dos mesmos façam galerias pluviais para fazer o escoamento da água da chuva até o rio ou riacho mais próximo, respectivamente. Indicação 26/2020, datada de 15 de abril, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito para ampliar o horário dos postos de saúde e abrirem para atendimento ao público após expedientes aos sábados. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que tem uma indicação para fazer, que é sobre o fato ocorrido no cemitério municipal. Então pede ao setor responsável uma ordem de serviço para limpeza e manutenção no cemitério, e que tal solicitação se faz necessária devido ao atual estado de conservação estar precário, pois o jato e a sujeira tomam conta do local, e está havendo muitas reclamações dos moradores. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que gostaria de reparos e manutenção na pista que liga Arialva, Marilândia e Acanga, já que a estrada se encontra quase intransitável e perigosa para tráfego, de forma a minimizar os riscos de acidentes que porventura venha a ser provocado pela reduzida visão dos condutores de veículos que utilizam a via. E indica também que seja realizada a operação tapa-buraco e a instalação de redutores de velocidade no prolongamento da rodovia Rodrigo Candioto Pereira, mais precisamente no próximo à Balsa. Tal providência se faz necessário por conta dos buracos ali existentes, que estão acarretando perigos aos usuários do local. E indica também a instalação de redutores de velocidade e de iluminação na rua que liga o bairro Jardim Esplanada a Oliveira Leuteviller, já que a rua tem bastante fluxo de pessoas, de veículos, e não possui iluminação adequada. A vereadora Maria, no uso da palavra, diz que gostaria de deixar explicado a todos os problemas
que vem ocorrendo no bairro de Jacuba, que é sobre o descarte irregular do lixo, e deixa explicado para eles: vereadores, não tem culpa disso, que foi pedido à prefeitura para fazer a limpeza e que foi prontamente atendida, mas diz que há vários pontos em que esse descarte continua acontecendo e pediu que isso seja cessado. Diz que com tudo isso agrava-se o problema da dengue, já que esse lixo pode virar criadouro do mosquito transmissor. Diz que no próprio terreno, que é da prefeitura, está acontecendo isso. Imagina então em terreno particular. E que o pedido hoje vale para ambos, já que o perigo é grande. Ele diz que não adianta nada a vigilância sanitária cobrar dos terrenos particulares e não cobrar providência dos terrenos públicos. E que a população diz que isso é descaso com o bairro por parte do órgão público. Então, pede hoje providências. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo 13 de 2020 e do projeto de lei número 29, 13 de abril de 2020, que dispõe suplementação de verbas e inclui elemento de despesa no orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 29, 13 de abril de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 14 de 2020 e do projeto de lei número 30, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 30, de 13 de abril de 2020. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que há um tempo atrás, os empresários do Distrito Industrial procuraram para falar sobre a constante queda de energia que estava ocorrendo no distrito, e diz que imediatamente entrou em contato com a CPFL e com o responsável por atender. Arialva, e foi marcada uma reunião entre ela, o presidente da Câmara, os empresários e 2 representantes da CPFL. Também foi protocolado o ofício pedindo que fossem feitos vários reparos no local. E diz agora que foi enviado um ofício, resposta afirmando quais as providências que foram tomadas para sanar o problema. Diz que de imediato já foram tomadas medidas técnicas para sanar o problema do distrito. Pede que se coloque esse ofício no site da Câmara para conhecimento de todos. Diz também que a colocação correta das caçambas no local também ajudaram muito, e que muitos problemas são sanados aos poucos em relação a isso. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, deixa hoje seus elogios aos profissionais de saúde municipais que estão trabalhando no combate ao coronavírus e deixa esclarecido algumas reclamações da população sobre o atendimento que está sendo feito pela saúde municipal e que não há relutância no atendimento, e sim que a procura pelo mesmo deve ser feita somente em último caso, e que primeiro deve-se procurar os postos de saúde e só em casos mais graves que se deve procurar a Santa Casa. E reforça dizendo que não está havendo negativa de atendimento, e sim está se fazendo uma orientação de qual o melhor atendimento a ser procurado. Diz que o medo é grande e constante, então pede que todos tenham calma e paciência nesse momento, e que cada um se proteja e proteja seu próximo. Diz que se está conseguindo trabalhar no fluxo normal de atendimento, sem necessidade de expansão dos horários do posto de saúde, e que se porventura houver um aumento abrupto no número de casos em que em nossa cidade medidas já estão sendo estudadas pela Diretoria de Saúde. Diz que a maioria da população aqui está respeitando o isolamento social, e diz que seu foco principal hoje é a saúde, e que continuará respeitando todas as orientações necessárias. Pede que a população tenha calma com os funcionários da saúde nesse momento e que tudo é feito pelo bem da população. O presidente, do uso da palavra, diz que realmente o que foi falado pela vereadora Séfora foi produtivo e que ele próprio viu o trabalho que vem sendo realizado pela CPFL no distrito, e diz que a colocada de caçamba na entrada do distrito ajudou muito também nessa questão.
Diz ainda: há muita gente mal educada que faz o descarte irregular do lixo e que depois culpa o poder público por isso. Fala sobre o problema que ocorreu em Jacuba e que foi debatido pela vereadora Maria. E diz que isso é pura falta de educação da população. Fala também do problema do ferro velho em Jacuba e deixa explanado o que lhe foi passado pela Prefeitura Municipal quanto a isso. E que se estão ocorrendo os problemas aqui relatados, deve-se sim ser tomadas medidas por parte do Executivo Municipal. Deixa também suas palavras sobre o momento que estamos vivendo com o coronavírus e que deve ser visto tanto o lado da saúde pública como o lado da economia, pois podemos passar momentos difíceis pela frente. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 4 de maio de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 15 de abril de 2020, vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário. A ata está em votação. Vereadora Séfora. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Declaro aprovado a ata da 6ª sessão ordinária de 2020. Solicitar ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária realizada no dia 27 de abril de 2020. Ata da 4ª sessão extraordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arealva, no ano de 2020. Aos 27 dias do mês de abril de 2020, em horário regimental, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 4ª sessão extraordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arealva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores e, em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 61 da Bíblia Sagrada e deu início aos trabalhos da ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário, vereador Carlos Antônio, a leitura da mensagem do Executivo número 15 de 2020 e do projeto de lei número 31 de 24 de abril de 2020, que cria a gratificação temporária e transitória aos profissionais de saúde pública municipal de Arealva, São Paulo, que trabalharem no atendimento da situação de pandemia do novo coronavírus Covid-19. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 31, de 24 de abril de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 16 de 2020 e do projeto de lei de número 32, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor por excesso de arrecadação e da outras providências. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 32, de 24 de abril de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 17 de 2020 e do projeto de lei de número 33, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e inclui elemento de despesa ao orçamento anual. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 33, de 24 de abril de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convidou-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de maio de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Obrigado, Paulo Sérgio, vereador. A ata está em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Vereadora Séfora. Declaro aprovado a ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2020. É a 4ª sessão extraordinária, corrigindo.
Gostaria de pedir ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Senhor Presidente, indicação número 27 de 2020. Séfora Faria, vereadora à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que, junto com o setor jurídico municipal, respaldado pelo Ministério Público, possa estudar a possibilidade de isentar cobrança ou elaborar uma baixa no valor da travessia da balsa no nosso município. Justificativa. Sabe-se que diariamente a balsa é usada por moradores da nossa cidade, que trabalham nas cidades vizinhas, e ainda mais complicado fica a situação dos pacientes em tratamento de câncer na cidade de Jaú, que semanalmente e até mesmo diariamente fazem desta balsa, que um dia já fora da Prefeitura Municipal e por pura incompetência administrativa foi vendida. Peço que o Poder Executivo estude uma forma em poder ajudar a população em geral, principalmente agora nesse período de pandemia, onde todos estão abrindo mão, de certa forma, de grandes lucros, mas especificamente a balsa de Arealva não vem colaborando com a situação do nosso país, nem tampouco com a nossa cidade. Creio que as placas dos carros de Arealva poderiam ter valores diferenciados e acessíveis para todos. Espero pelo menos uma reunião entre as partes, empresa, estaleiro naval e Prefeitura Municipal. Câmara Municipal de Arealva, 29 de abril de 2020. Séfora Faria, vereadora. Indicação número, senhor presidente, indicação número 28 de 2020. Séfora Faria, vereadora à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal providências junto ao setor competente para que seja executada a seguinte medida de interesse público: solicitar uma concessão do espaço Hermínio Fassoni por 10 anos para os militares da reserva aposentados da Polícia Militar de Arealva. Justificativa. Justifico que a concessão desse espaço público para a Polícia Militar, que atualmente funciona em uma área com poucos recursos, banheiros inadequados e sem sauna funcionando, que está improvisada e não atende a instruções normativas específicas. Fazer a concessão de uma propriedade pública de nosso município para a Polícia Militar não é apenas um ato de reconhecimento e agradecimento para o relevante papel dessa força pública estadual que protege o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, mas também a valorização de quem diminui os conflitos e gera a sensação de segurança na sociedade através de seus diversos programas de policiamento. Assim sendo, as famílias militares poderão usar e zelar por aquele espaço, mantendo durante a concessão todas as exigências formalizadas pelo Poder Executivo, ainda assim evitando mais um gasto na manutenção daquele espaço pela Prefeitura Municipal de Arealva. Câmara Municipal de Arealva, 29 de abril de 2020, Séfora Faria, vereadora. Indicação número 29 de 2020. Séfora Faria, vereadora à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito que viabilize, junto à Caixa Econômica Federal, a instalação de um caixa eletrônico na sede administrativa da Prefeitura Municipal. Justificativa. Nota-se uma massa popular sedenta por tal medida, uma vez que centenas de pessoas fazem uso da Caixa Federal e em nosso município contamos apenas com uma casa lotérica, a qual nem sempre está disponível para os munícipes. Gostaria que analisassem essa maneira em proporcionar para a população uma opção a mais, como um caixa eletrônico na dependência do prédio da Prefeitura. Câmara Municipal de Arealva, 29 de abril de 2020, Séfora Faria, vereadora. Indicação número 30 de 2020. Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie a pavimentação asfáltica nas ruas João Canuto Maia, José Bustamante, Amário Sardinha, Vicente Maximiano e João Bustamante, ambas no bairro Santa Isabel. Justificativa. Devido às citadas vias não serem asfaltadas, tal solicitação é um anseio dos moradores e usuários dessas ruas que sofrem constantemente transtorno devido à poeira, que surge na época de estiagem e com lama no período chuvoso. O atendimento a essa indicação é um desejo antigo que irá melhorar a qualidade de vida de muitos moradores do citado bairro. Câmara Municipal de Arealva, 4 de maio de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Obrigado, primeiro secretário. A palavra está livre para as indicações verbais.
nenhuma indicação verbal. Hoje nós não temos nenhum projeto. Primeira vez em 3 anos e 5 meses que não chega nenhum projeto nessa casa. Significa que nós estamos trabalhando bastante, né, gente? Chegou um requerimento agora da vereadora Séfora. Vou passar para o vereador Paulo Sérgio, segundo o secretário, para que faça a leitura. Requerimento número 1 de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Arialva, vereador Vanderlei Giovanuzzi. A vereadora Séfora Faria, abaixo assinada, após ouvido o egrégio plenário, na forma da lei orgânica do município e nos termos regimentais, vem respeitosamente solicitar a vossa excelência que requeira, junto à mesa diretora e presidente da Câmara, senhor Vanderlei Giovanuzzi, um estudo de todas as contas do primeiro biênio de mandato do então eleito para a presidência do ano de 2017 e 2018, bem como relativamente os gastos com combustível, e ainda ressalto que desejo comparativo com o atual presidente até o momento. Nesses termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Arialva, 4 de maio de 2020, Séfora Faria, vereadora. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O requerimento está em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Pode falar. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos, boa noite para quem nos assiste, ao público aqui presente, aos companheiros. Eu acho que esse requerimento meu vem como a gente deixar bem transparente quanto aos gastos nossos aqui da Câmara Municipal, tanto o que passou, o quanto está sendo gasto, ainda mais agora, diante da situação crítica que estamos passando. Eu acho que nada mais justo, a população está ciente de quanto foi e de quanto é gasto pelos vereadores, pelo presidente da Câmara aqui do nosso município. É um requerimento que não venho querer, não é afrontamento nenhum, é um direito, eu acho que a gente tem que pedir. E se a população pede para a gente explicação, a gente tem que buscar a informação. Então eu estou aqui, eu peço que os senhores vereadores possam me ajudar nesse requerimento. Obrigado, vereadora Séfora. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Bom, eu vou pôr o requerimento em votação. O requerimento está em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Elisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Vereadora Séfora. Declaro aprovado o requerimento de número 1 de 2020, de autoria da vereadora Séfora Faria. Pessoal, deixa eu só fazer dar uma palavrinha a respeito disso aqui. Pode ser nas considerações finais? A gente vai passar para ela agora. Gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Carlos de Antônio. Referente a essa questão aí do requerimento, nada tenho a esconder com referência às minhas contas de 2017 e 2018. Inclusive, a de 2017, o Tribunal de Contas já deu parecer favorável pelas contas, e a de 2018 eu não sei como que está. Eu tenho que ver, não chegou ainda nada, né? Pelo jeito. E o que a gente tem a fazer? Inclusive na reforma do prédio aqui, eu ajudei a trabalhar na reforma do prédio, tá? Eu fiz aqui no município de Arialva todas as leis que foram instituídas na Câmara. Eu podia ter terceirizado o serviço para fazer aquilo lá. Não teve um centavo de custo, que o Rodolfo e a Thalita foram quem fizeram o serviço para nós. Na medida do possível e da forma como eu fiz, né, que eu trabalhei durante esses 2 anos, eu não brinquei também, né?
Se teve algum gasto aí que você acha que foi excessivo, né, que eu não sei o que é, que você está desde o primeiro ano se batendo aí para falar comigo, para ver o que eu gastei, o que eu deixei de gastar, ou coisa parecida, eu não sei o que é, né? Não fica essa cara de sarcástica comigo não, tá? Porque é isso daí mesmo. Ou seja, se você está se batendo desde o primeiro ano, faça o levantamento que você queira fazer. Levante. Se o Vanderlei não gastou nada, é problema dele. Eu estou dentro da lei, tudo que eu fiz. E não tenho medo de você e de quem quer que seja aqui na Câmara. Tá certo? E vou dizer mais. Se você não conseguir provar nada, eu vou entrar com um processo contra você também. Isso você pode ter certeza. Tá bom? Porque você está me chamando de ladrão ou alguma coisa parecida assim. Tá? Coisa que eu não sou e que eu não fiz aqui. Tá? Eu trabalhei durante os 2 anos. Trabalhei. Eu não brinquei em serviço. Com a palavra, a vereadora Sefra. Se o senhor trabalhou, não fez mais que obrigação, até porque foi eleito para isso. Somos aqui. Em segundo, em nenhum momento aqui está gravado, eu te chamei dessa palavra aí que o senhor falou, tá? E se quem não deve não teme, também não precisa se exaltar pelo que eu estou pedindo. Mais alguém para fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Boa noite a todos. Manter a calma aqui, né? Mudo de assunto, né? Volto a falar sobre isolamento, sobre o comportamento da população em relação a isso. Nós tivemos nesses últimos dias muitas pessoas à flor da pele, discutindo muito sobre o assunto e há uma certa mistura de política com saúde, né? A gente vê isso nitidamente, tanto nas redes sociais, jornais e no cotidiano nosso. Então eu volto mais uma vez a pedir a colaboração da população em relação a... Vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos ter um pouquinho mais de amor ao próximo. Podemos não concordar em muita coisa, de repente tem pessoas que não concordam em usar máscara, tem pessoas que não concordam em ficar em casa, tudo é muito questionável, né? Porém, uma coisa temos que fazer, é respeitar o outro. Temos que respeitar, vamos procurar, às vezes eu também peco nas palavras, peco na ação, peco até no meu olhar, porque como eu sou profissional da saúde, então eu foco muito, eu vou longe às vezes, o que outra pessoa não vai, não pensa. Então, vamos procurar respeitar aquele funcionário da prefeitura que bate na sua porta, que dá um conselho, não quer acatar o conselho, tudo bem, mas não precisa maltratar o funcionário. A gente está tendo muito caso de pessoas que estão agredindo verbalmente funcionário, agredindo verbalmente dono de comércio, funcionários de comércio. Eu presenciei cenas lamentáveis dentro do supermercado, de pessoas destratando funcionários, uma coisa muito chata, pessoas assim que são instruídas. Então é muito desagradável isso. A gente só quer o bem. E queremos, todo mundo quer que acabe logo, todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo está sentindo na pele isso, né? Todo mundo está sentindo falta de sair, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. A minha vida é trabalhar e ir para casa também, igual a todo mundo. Está cansativo. Porém, a gente tem que pensar um pouco no outro. Se existe uma lei, vamos tentar cumprir da melhor maneira possível. Se não dá para ficar em casa, tem que trabalhar, ótimo, vamos trabalhar. Mas vamos manter a distância. Você está dentro do supermercado, a pessoa está grudada em você, mantenha a distância. Procura fazer da maneira certa para não ter problema. E, principalmente, não agrida ninguém, não maltrate ninguém, não há necessidade disso. Tudo é para o bem. Todo conselho é para o bem, tudo que a gente está fazendo é para melhorar. E se Deus quiser logo isso acabando, volta tudo ao normal, vamos voltar à vida normal. Porque é muito triste isso, sabe? Você trabalhar, você ser agredido no trabalho. Eu falo por mim, que passo por isso, é rotineiro isso, as pessoas, você dá um conselho, a pessoa não acatar esse conselho, ri na sua cara. Quando você está falando uma coisa, a pessoa ri, faz um deboche ainda. Você preocupado com a saúde dela, com a sua e com a dos outros, que é o coletivo principalmente. Graças a Deus, a nossa região aqui, aliás, o Brasil está sendo abençoado.
porque poderia estar muito pior, e a gente está vendo que isso não está. Porém, o número de mortes está aí. O número de casos está aí, ele existe. Então não sei, ele existe. Tem gente morrendo, tem família chorando. Então, vamos procurar manter a calma, fazer da melhor maneira possível. Lembrar que o outro ali está preocupado, o outro está trabalhando, está cumprindo ordens. Aquele funcionário do supermercado que está ali na porta pedindo para você pôr uma máscara, está cumprindo ordens. Entendeu? O Paulinho é vereador, tá, mas quando eu estou na Santa Casa, eu sou funcionário da Santa Casa. Então eu estou cumprindo ordens que eu tenho que respeitar. Então não é uma coisa assim agressiva, não é uma coisa de você querer obrigar a pessoa. Você está recomendando para o bem dela e de todo o coletivo. Tá bom? Obrigado. Obrigado ao vereador Paulo Sérgio. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Pessoal, só vou dar uns recadinhos aqui. Que a respeito da Caixa Econômica Federal, o gerente agora é o Garla, é o gerente da regional nosso aí. Ele fez, segundo informações que chegou a mim, ele entrou em contato com a Caixa com a lotérica, e a lotérica voltou a abrir hoje e vai abrir amanhã até o meio-dia e depois o período inteiro. Tá, essa informação que chegou denúncias lá para ele que a Caixa aqui não estava abrindo, né? Aí ele ligou e determinou que fizesse a abertura. Ele vai mandar 2 funcionários para apoiar, aí depois aí o responsável pelo estabelecimento tem que dar sequência ao serviço dele. Com relação muita gente andou perguntando a respeito da Bolsa Família, aquela cesta merenda. Só faz jus a quem recebe, cadastrado no Bolsa Família. Então, mesmo que o aluno seja matriculado, mas ele não tem a Bolsa Família, ele não faz jus. E, segundo informações, o Tribunal de Contas vai fiscalizar isso depois. Tá? Então, pode passar isso para frente. Com relação ao que o Paulo falou, gostaria, Paulo, de fazer uma pergunta. Com relação ao projeto que nós aprovamos aqui, aquela ajuda de 3 meses, o pessoal da saúde de Arialva. Só para deixar bem claro que alguns vereadores foram cobrados pela população, só faz jus a receber aquele benefício de 3 meses os funcionários da administração direta, ou seja, o pessoal que faz parte da saúde, da diretoria de saúde de Arialva, né? É isso, né? E eu gostaria de saber também se a diretoria da Santa Casa se posicionou a respeito disso e tem algum projeto para fazer a mesma coisa, ou algo parecido, ou se tem caixa para isso, como que está ficando a situação do pessoal da Santa Casa. Veja bem, realmente essa verba, essa gratificação que foi dada aos funcionários da equipe de frente da saúde pública, realmente caiu como uma bomba no meio, né? Porque muitos funcionários da Santa Casa ficaram esperando também, né? Isso, claro que nesse momento toda ajuda é bem-vinda. Então, eu conversei com a diretora de saúde, conversei até com o prefeito. O que acontece? Esse dinheiro que veio é para esse fim. Entendeu? Veio uma quantia, não só para isso, veio para compra de materiais, para compra de medicamentos, equipamentos, enfim. Há a possibilidade, estão estudando uma maneira de poder gratificar também os funcionários da Santa Casa. Ainda não tem uma resposta sobre isso, mas eles estão almejando isso. A diretoria da Santa Casa, junto com a diretoria de saúde, estão vendo uma maneira de poder implementar isso dentro do dinheiro que é mandado para a Santa Casa. O que acontece? Vamos também lembrar da seguinte maneira. Eu sou funcionário da Prefeitura e sou funcionário da Santa Casa. O piso salarial dos funcionários da Prefeitura é bem menor do que o da Santa Casa. Então, ele é diferente o piso salarial. Então, os funcionários da Santa Casa acabam recebendo mais que os funcionários da Prefeitura. Nitidamente, como a gente não tem aumento há muito tempo na Prefeitura, e vocês sabem disso, não é novidade para ninguém,
A Santa Casa, por sua vez, dá esse aumento. Então, todo ano tem algum aumento, não é muito, mas tem um aumento. Então, eu posso dizer para vocês, como funcionário da Santa Casa, que o nosso salário, eu como técnico de enfermagem, é tão bom quanto o salário do Hospital Estadual. Claro que a gente não tem os benefícios do Hospital Estadual, tudo aquilo, mas a gente tem um salário razoável, sim. Não é um salário ruim, mediante alguns salários da região. E comparado ao salário da prefeitura, que é menor mesmo. Então, de certa forma, essa diferença vai equivaler ao salário da Santa Casa, os funcionários da prefeitura. Entendeu? E o senhor Armando disse que assim que possível, e que tiver uma resposta, claro, tendo dinheiro, vai dar essa gratificação. Né? Só que para a Santa Casa tudo é mais difícil, né? Porque lá são muitos gastos. Né? Então, talvez não seja esse valor, talvez seja um valor menor, mas há o estudo sim dessa gratificação. Obrigado. Paulo Sérgio, esclarecido então, esclarecido a nós, a todos nós, a mim também, pelo menos. Pessoal, não tem mais matéria, quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes e convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 15 de maio de 2020 e declaro encerrada a presente sessão. Pessoal, o pessoal que fez as indicações, assinar aqui, por gentileza.